Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e estou com a Carol Freitas, aliás, um super time que nós vamos apresentar aqui na sequência, mas deixa eu aproveitar também para agradecer a nossa grande parceria de KTO. Na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E ainda Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. Estamos aqui para analisar e escolhemos esse momento para esperar fechar 3 rodadas, é um período de data FIFA, mas tem muita coisa pra gente falar sobre o desempenho dos times gaúchos no Campeonato Brasileiro, Carol Freitas. Ou a falta de desempenho dos times gaúchos no Campeonato Brasileiro. A gente teve 3 rodadas já rolando, tivemos 9 jogos ao todo, então, e nenhuma vitória das equipes gaúchas. Antes da gente apresentar, eu só quero dizer uma coisa. Eu acho que o Grêmio me surpreende, é o que apresenta melhor futebol entre os 3 até agora. Mas depois a gente aprofunda a respeito. Vamos apresentar então as nossas convidadas, para quem também nos assiste aqui no YouTube de GZH, para quem nos acompanha no Spotify, na Rádio Gaúcha. Do meu lado esquerdo está ela, Milena Costa, nossa colega da RBS TV. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui fazendo a minha estreia no Resenha das Gurias. Queria deixar isso registrado aqui. Tu é uma estrela, né? Na tua agenda a gente tem que pedir com antecedência. O convite veio de primeira, eu aceitei de primeira, tá? Mas um prazer estar aqui para falar com vocês. Não tanto sobre o desempenho dos times gaúchos, mas é o que temos, né? Vamos ter que falar sobre isso que tá acontecendo, então parte, vamos nessa. Né? A gente tá fazendo, isso aí. Carol Freitas, apresente a sua... Do meu lado direito, sua coleguinha. Então, uma pessoa que já participa um pouco, né, do Resenha das Gurias, assim, acho que uma vez a cada mês a gente manda uma mensagem. Oi, Elô, tudo bem? Tu tem uns minutinhos aí na tua agenda pra participar do Resenha das Gurias? Mas inicialmente, Elô, dá tua opinião pra nós, do Brasileirão Feminino. Ai, que decepção. Triste, né? Começa com a minha manchete, né? Que decepção com os times gaúchos, mas é um prazer estar aqui mais uma vez, batendo. Vai receber minha depois o carteirinha. presente do Exatamente. Resenha, em algum momento. Contrato duplo. Tô muito decepcionada, porque eu acho que entra ano, sai ano, e a gente sempre cria uma expectativa muito grande de melhora dos times gaúchos. E esse ano, mais uma vez, a gente não tá vendo isso. Tá se decepcionando, então... Difícil. Confesso que não tô muito empolgada, não, pelo que vem pela frente. A gente vai falar muito sobre o desempenho da dupla Grenal, tem muita coisa pra gente analisar, também do Juventude. É claro que a gente não vai deixar também de falar de um suposto caso de racismo que também está sendo investigado. Nós já tivemos penas por parte do STJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, esse suposto caso de racismo que aconteceu na partida entre Inter e Sport, no complemento da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino em Porto Alegre. A gente vai abordar também esse assunto, porque a gente precisa falar de algo que é sério, que aconteceu e que acima de tudo está sendo investigado, e a gente vai falar isso na sequência também aqui do Resenha das Gurias. Mas pra gente falar um pouco dessa outra parte, né, do desempenho, do que está sendo feito dentro de campo pelos 3 times. O Inter, e até assim, eu acho que olhando é a situação que ela mais chama a atenção, né, porque o Inter teve 2 derrotas seguidas, né, o Inter vem de um empate com o Sport. São problemas defensivos que a gente tem observado em relação ao time. É claro que tem peças novas, tem a questão do entrosamento, mas esse Inter ele me surpreende de uma forma negativa nesse início de brasileiro. Não sei se vocês têm a mesma opinião, mas... E remete muito ao do ano passado, né? Mesmo tendo peças diferentes. O início da temporada é completamente similar, assim, né? O Inter, ele inicia o Brasileirão Feminino contra 2 equipes que eram tidas como inferiores ao Inter, pelo menos em tese, né? Que era o Bahia, um time que recém subiu. Exatamente. E o Bragantino, que é uma equipe, mesmo que tenha nos surpreendido na temporada passada, que seja uma equipe paulista, mas que no papel era para ser inferior ao Inter. E aí o Inter perde para esses 2 times. Pela primeira vez, nunca tinha perdido para as 2 equipes. Inicia com 2 tropeços. E aí, 2 jogos em que sofre uma quantidade muito grande de gols, né? 3 gols em cada jogo. E o primeiro jogo contra o Bahia, eu acho que já... começar anímico, desse né? jeito, eu acho que dá um anímico total pra pelo menos essas 3 rodadas que a gente tá assistindo, mas dá pra perceber que sofrer aquela derrota ali de virada foi... No último minuto, exatamente, com uma mais, né? Com foi, melhores requintes foi de sintomático. crueldade, né? Foi O melhor momento do Inter nesse campeonato foi o primeiro tempo
do primeiro jogo. Do jogo contra o Bahia. Isso aí. Eu vou assistir o jogo ao lado da Milena e ela vai falar, né? Eu falei, olha, esse time do Inter me parece bem organizado. Convencendo. Júlia Bianchi aqui, pá. E aí foi pro segundo tempo e aconteceu tudo o que aconteceu, né? A virada e os outros jogos que vieram na sequência, o desempenho nos jogos da sequência. E eu falei, calma lá, tem um problema. Aquele time do primeiro tempo, não sei onde é que foi parar, não sei o que aconteceu no primeiro tempo daquele jogo, porque o time do Inter, o segundo tempo em diante do Bahia e os outros jogos não foi mais o mesmo. Eu acho que o Inter tinha uma chance de se recuperar, entre aspas, numa partida contra o Sport, que na minha opinião, assim, na primeira rodada eu assisti quase todos os jogos, só teve uma partida que eu não assisti porque coincidiram ali os dois jogos, mas o Sport é quem menos pratica a arte do futebol nesses times que estão na Série A1. Então, o que eu pensei antes do confronto? O Inter tem uma chance de se recuperar contra esse time do Sport, e aí, bom, né, pode ser uma retomada ali. E é um momento crucial também, a terceira, quarta rodada ali, tá no início, montagem, mas né? é o embalo, né, digamos assim. O professor ainda tá testando algumas peças, a gente viu muitas mudanças da primeira rodada pra segunda, então tá, tudo bem. Entre aspas, né, porque sofrer 6 gols em 2 jogos não tá tudo bem, mas bom, vai se recuperar contra o Sport, e aí vai desempenhar um bom futebol, vai conquistar uma vitória contundente, e aí tem a parada pra data FIFA, ajusta o que precisar, e aí volta com aquela postura de um time que antes do início do Brasileirão Feminino adotava o discurso de, bom, nesta temporada de 2025, vamos voltar a sonhar com título. A gente viu em 3 rodadas que o Inter não vai voltar a sonhar com título coisa nenhuma, assim, a não ser que sejamos muitíssimo surpreendidas. Mas daí a gente pega outras equipes que, a gente sempre fala isso, né, chega a ser clichê, mas esse ano vai ser o Brasileirão mais disputado de todas as temporadas, que já estão lá, já estão praticando o melhor futebol, já tiveram poucas perdas de uma temporada para outra, já estavam mais encaixadas. E aí, como é que vai competir? E times que não eram considerados competitivos estão competindo de igual para igual, né? Que é o caso que a gente do Bahia, viu, do Bragantino. O Bragantino, acho que é o que, sabe, que mais me surpreendeu e até, assim, a postura do Inter, porque foi um placar ao natural. O 3-0 ele foi ao natural. O Inter não conseguiu nem esboçar uma reação, porque acho, assim, na avaliação até o momento é o pior jogo, não só pelo resultado, mas é um time que, sabe, tomou ali e ficou. E aí eu falei sobre a questão do aspecto defensivo. São erros que se repetem, são jogadas aéreas que se repetem. É uma defesa que ela vai precisar passar por mudanças, né? Até por conta da saída da Isa Haas, que era uma figura consolidada, mas, sabe, tem que apostar mais. Eu acho que tem muita gente no elenco que merece ganhar oportunidade ali entre os titulares. A Capelinha sendo usada ali, eu não entendi a escolha. Esse é um bom ponto pra gente debater, eu acho. Porque, assim, tu tem... Claro que aí tem um ponto que a gente não acompanha os treinos, né? Não estamos acompanhando os treinos, e quem tá no dia a dia sabe muito mais, mas... a Capelinha não tinha por que tu usar ela ali, sendo que mesmo sem a Bruna Benítez, tu tinha a Letícia De Biasi, tu tinha a Bianca Martins, que mesmo sendo uma jovem... Eu acho que antes mesmo da Bianca Martins tem a Gi Santos. O Inter contratou duas zagueiras na janela de transferências e improvisou uma volante no setor. E aí depois o Jorge Barcelos fala... ele dá entrevista pra nós, pra mim e pra Nani, que estávamos lá, e fala... Depois, no segundo tempo, eu coloquei a Letícia De Biasi como se fosse, viram que eu coloquei a Letícia De Biasi. E a gente, mesmo assim, a gente não conseguiu vencer. Mas, assim, algumas coisas, pra mim, fazem pouco sentido nesse time do Inter. A Márzia sendo colocada na lateral direita. Bom, o Inter sabia que ia perder a Tamara Bolt. Então, se sabia que ia perder a Tamara Bolt, a gente sabe que lateral é uma posição difícil de se encontrar no futebol feminino. Mas, assim, tem que ser uma prioridade, então. Porque a gente sabe que a Lohane, ela foi bem nesse jogo contra o Sport, entre aspas, né? Ela fez um gol, deu uma assistência e tudo mais, mas ela tem algumas fragilidades. Ela pode ser a lateral. Não é dessa temporada que ela mostrou essas fragilidades. E ela pode ser lateral titular. Ali, né? Ela pode ser lateral titular. O Inter devia ter feito essa pergunta na janela de transferências e pensado, se ela não pode ser a titular e a gente tá perdendo a Tamara Bolt, talvez essa tenha que ser uma prioridade na nossa janela de transferências, ao invés de, por exemplo, na lateral esquerda, trazer mais uma, que na minha opinião, a Catrine, ela... dá conta do recado, assim. Tem a Catrine, tem a Taine, que é uma lateral experiente, e eu canso de ouvir de outras pessoas, até tinha um colega nosso
jornalista da imprensa carioca que estava assistindo ao jogo no Sesc, ele me perguntou por que a Taine não tá relacionada. Eu falei pra ele, olha, eu acredito que seja por opção do Jorge Barcelos, porque ela é uma atleta que não ganha muita oportunidade com ele, acho que a gente não viu ela jogando um jogo do primeiro ao último minuto desde que ela chegou aqui, e ele falou, então pode mandar de volta pro Fluminense que a gente tá aceitando. E aí é uma incógnita pra mim, porque a gente não tem amostragens dela pra poder avaliar, mas as pessoas que já viram ela jogar em outros clubes me questionam e nos questionam. Tá, mas por que essa menina não recebe a oportunidade? E é muito louco, porque eu acho que é um problema que se repete no Inter em relação à temporada passada, assim, mas é, por vezes, a falta de reconhecimento do próprio elenco que existe ali. Tanto que a gente vê outras jogadoras, né, hoje, em ascensão em outros times também. Sempre vou falar da Duda Sampaio, não tem como não falar dela. Mas nessa ascensão parece que faltou um reconhecimento do elenco que tinha à disposição, de não colocar dentro de campo, de não ter essa rotatividade, desse entrosamento necessário. E aí parece que esse ano, que é o que a gente fala, né? Todo ano vamos fazer vai ser um negócio diferente e tal. E isso parece que não acontece. Esse, acho que é um dos problemas que parece que se repete de outras temporadas passadas, essa falta de reconhecimento do próprio elenco, né? E eu acho que essa questão da lateral esquerda que eu tava falando tem um ponto que bate muito com o que tu tá falando, porque assim, o Inter tem 3 opções pra lateral esquerda. Tem a Catrine, que pra mim ela é titular, incontestável mesmo, isso não entra em debate. Tem a Taine, que seria uma substituta, né? A gente não sabe, porque a gente não vê ela jogando. E depois o Inter ainda traz a esquerdinha. Então o Inter tem 3 laterais, 3 opções pra lateral esquerda. Quem o Inter tem pra lateral direita? A Lohane. Eu disse, até a Lohane já jogou também na esquerda. Né, ela não consegue convencer, assim, ela tem fragilidades, ela tem alguns pontos ali a se melhorar, mas é uma jogadora jovem, enfim, tudo isso tem que ser colocado no papel. Tem aquela menina do Botafogo, que eu não vou lembrar o nome dela agora, Sabrina, eu acho que é, que veio pra lateral direita, mas ela também não foi relacionada pros jogos, e aí... Qual é a questão? E o Inter não tem, assim, muitas laterais direitas na base. Eu lembro que no último Brasileirão, na última Copa São Paulo, foi uma atacante improvisada. Foi também. A Aninha foi improvisada na lateral direita. Então, é um problema de elenco mesmo. Não tem ninguém da base também que tu possa puxar e colocar ali na lateral direita. E a Aninha não fazia nenhum sentido também, porque a Aninha é uma jogadora... porque é uma jogadora de velocidade, porque ela tem que aparecer na frente. E ela até, eu acho que assim... Pra tu ser lateral, muitas vezes tu tem que ter uma estatura justamente pra ajudar na defesa, né? Tu não tem que ser aquela super alta, não é isso, não é essa questão, mas assim, até pra ajudar... Tem o físico pra poder Pois auxiliar, a Márzia não faz, assim, na minha avaliação, não fez nenhum sentido, porque aí tu perdeu a Márzia ali, não tem o cacuete de ser marcadora, né? Por mais que ela atue ali na figura como uma volante, mas a Márzia é do meio pra frente, sabe? Pra criar, não ali, assim, não tem nenhum cacuete de... E aí o que acontece é que muitas vezes tu tá pesando a defesa. Então, quer dizer, os erros defensivos, eles não são só apenas ou porque a defesa tá se comportando mal, ou porque ali tem falhas, e a gente acompanha, tem falhas porque individuais. Porque não se comunica bem, né? Assim, teve troca de goleira também, é importante, mas é o contexto do time, porque aí a tua lateral tá jogando improvisada, tu não tem uma lateral também afirmada, assim, são uma série de questões, né? Por mais que o time tenha peças hoje do meio pra frente ainda se entrosando, mas é uma situação que preocupa muito. E agora o contexto é esse, né? O Inter tá nesse período de data FIFA, mas vai voltar com uma pressão agora pra sequência. Só pra completar, então, é Sabrina mesmo o nome da menina lateral direita que veio do Botafogo. Foi ali um dos últimos reforços que o Inter anunciou até, né? Pra essa janela, enfim. Mas eu acho que ainda na defesa do Inter, tem uma questão, assim, pra mim que é uma incógnita e talvez seja um problema desde o ano passado, que seja a posição de goleira. O Inter tem à disposição no elenco principal 4 goleiras. Tem a Bárbara, tem a Tainá, tem a Mari Ribeiro e a Mai. E a Mai. Tem 4 goleiras. A Bárbara, eu questionei e o Inter disse que ela tá se recuperando de uma lesão na mão, porque no ano passado, quando ela chega, o Jorge já coloca ela como titular, mesmo que a Tainá estivesse salvando o Inter ali naquele momento ruim. E a Maiara, ela não vinha de uma situação muito positiva, enfim, por conta disso ela também foi pro banco de reservas. Só que aí, no final da última temporada, a gente tem várias super questões, né? Porque aí, a Bárbara, depois daquela atuação no Clássico Grenal um tanto quanto questionável, ela volta pro banco de reservas. E aí... Ela não é nem relacionada, né? Lembra? Isso, ela o Inter nega, né, mas a gente tinha informação de que ela estava afastada, de certa forma, né, em partes do elenco. E aí a Tainá retoma essa titularidade
E aí, naquela partida contra o Juventude, na semifinal do Gauchão, a Maiara sai do banco de reservas pra confirmar a classificação do Inter à decisão do Gauchão. E aí a gente até debatia, né? Será que ele vai manter a Maiara na final do Gauchão, então? Porque já que foi ela a protagonista dessa classificação do Inter, o que vai ser feito? Mas não. Daí a Tainá retoma a vaga de titular e, de uma certa forma, na minha opinião, ela falha em algumas questões ali no clássico Grenal decisivo. E aí, para essa temporada, a gente tem essa questão. Quem vai ser a titular do Inter no ano? Daí inicia com a Mai. E daí, depois do primeiro jogo, a gente questiona o professor Jorge Barcelos. A Maiara é a nova titular, então, da Meta Colorada. E ele fala, não, a vaga tá em aberta. Pode ser que na próxima rodada a gente coloque a Tainá ou a Mari Ribeiro. E aí, na próxima rodada, o que acontece? A Tainá joga como titular. E sofre os mesmos 3 gols que a Mai sofreu contra o Bahia. E aí, a gente começa a se perguntar, e contra o Sport? Qual vai ser a goleira? Eu até pensei, em algum momento, que contra a equipe pernambucana, ele fosse testar a Mari Ribeiro. Porque, na minha cabeça, o que fazia sentido? Bom, o Sport é um dos piores times do campeonato. Talvez seja uma boa oportunidade para testar uma jogadora como a Mari Ribeiro, que é uma jogadora de seleção sub-20, é uma jogadora de boa estatura, que vinha bem nas categorias de base do Inter. Talvez seja esse momento, talvez ele opte por fazer isso. Mas não foi o que aconteceu, a Tainá continuou como titular. E eu noto, na minha opinião, assim, parece pra mim que depois daquele momento de oscilação em que ela é titular, ela vai pro banco, ela é titular, ela vai pro banco, talvez ela tenha perdido um pouco de confiança. E isso possa estar interferindo neste momento da temporada agora. E aí, como que o Inter vai resolver isso? Quem que vai ser titular na temporada? Será que vai mudar por conta da parada agora pra data FIFA? O que a gente vai ver na sequência? Porque a sequência do Inter no Brasileirão depois da data FIFA vai ser sabe que muito esse pior. negócio de rodagem, né? Eu tenho uma opinião de que tu acaba tendo todas e tu acaba tendo nenhuma. isso. Exato. É Perfeito. isso. E pra mim o ponto de atenção é o seguinte, tudo bem, o Inter não foi o primeiro a contratar na janela, não fez as melhores contratações, mas ainda assim o Inter contratou na Fez janela. uma boa janela, na minha Existiu opinião. toda uma pré-temporada. O Jorge Barcelos não teve nem, a pressão que a Thaísa teve de deixar um time E é pronto um pra trabalho que outra continua, né? competição antes. De uma É um temporada trabalho que pra outra. continua, então são peças que ele já conhecia. Chegaram peças novas, existiu uma pré-temporada, estamos na 3ª rodada e a gente não sabe falar o time titular do Inter completo. E eu acho que tem uma outra questão no Inter também, que no ano passado a gente falava muito, na verdade, desde a saída da Duda Sampaio, né? Pô, esse meio de campo do Inter, ele não consegue engrenar, esse meio de campo do Inter não tem peças. E no último ano, a gente falava muito sobre isso, né? Pô, o meio de campo do Inter, ele não consegue entregar pro ataque, mas a gente também não pode culpar o treinador porque ele não tem peças suficientes. Depois da janela de transferências, o que a gente falou? Eu, pelo menos. Bom, agora ele tem bastante peças. Ele trouxe Rafa Mineira, trouxe Júlia Bianchi, trouxe Jordana, trouxe Maera Vaz. Peças tem bastante. Tem todas as outras que estavam aí já também. Capelinha, Patilhanos. Então, peças, opções, tem bastante. Mas mesmo assim, parece que não tem, assim, uma... As coisas parece que não se juntaram, assim, não tá homogêneo, sabe? Acho que talvez nem ele saiba. E aí, no ataque também, a gente vê... De uma partida para outra, as coisas vão mudando. Na primeira partida foi a Anne Marabá, que começou entre as titulares. Na segunda partida, a Rafa Mineira foi improvisada no ataque e começou junto com a Belém aqui. Não faz sentido pra mim. Nenhum sentido pra mim também. E na última rodada foi a Paola, que começou do lado da Belém Aquino. Quem sabe se a gente botar duas atacantes, uma de cada lado, e uma centroavante de referência como a Anne Marabá. Talvez pudesse dar. Eu acho que a Paola, nas amostragens que a gente teve, ela é uma jogadora que pede passagem, pelo menos um jogo de titularidade. É isso, e ela é uma jogadora de imposição física que vai pra cima, que faz aquele mexe no jogo quando ele coloca ela no segundo tempo. E eu acho Por que que ela tem não boas dá pra sair com também. essa... E toca bem na bola. Então, por que não dá pra sair com ela pra talvez já conseguir engatar? Claro que depois precisa segurar o resultado. E tu vê que a Júlia Aí Bianchi, tem ela... mais outra coisa. Pois é, a Júlia Bianchi, ela tem o toque, né? Tu vê Tem que uma ela- qualidade é diferente. diferenciada, Exato. Só que aí diferença. o problema é que não tá todo mundo na mesma sintonia, então a jogada de Exatamente. efeito que ela tenta fazer muitas vezes não acontece. Não acontece. E É não isso aí. se acompanha, às vezes, o pensamento dela, né? Tipo, ela prevê a jogada, mas o time não O acompanha. time não prevê junto com ela. Eu acho que talvez pudesse ser essa uma solução. A Anne Marabá, por exemplo, no jogo contra o Sport, ela fez um gol de centroavante. Talvez, se ela jogar na posição dela de origem, as coisas possam dar mais certo, assim, sabe? A Belém Aquino, ela é uma jogadora que na primeira temporada de Inter, ela fez uma temporada muito acima das expectativas. No ano passado ela foi um pouquinho mais abaixo, mas eu acho que ela é uma peça muito importante
diferente. E eu até coloquei ela como os destaques que o Inter pode ter, assim, pra fazer algo diferente nesse ano. Então, na minha opinião, talvez uma das soluções fosse ter uma de cada lado e a Anne Marabá centralizada. Porque eu ainda acho, até fizeram essa pergunta pro Jorge na primeira rodada, por que a Anne Marabá entra antes da Julieta? Bom, por milhares de motivos, né? Porque ela é mais experiente, porque ela é mais decisiva, porque ela tem melhor, porque ela é mais alta, porque ela é, assim, ó, Ela tem um perfil de mil centroavante, motivos né? pra ela ser a primeira entre as centroavantes no lugar da Julieta. A gente questionava muito no ano passado por que a Julieta tava jogando, porque não tinha Priscila. Então, bom, era o que ele tinha. Mas agora ele tem uma opção melhor. É isso. Então, assim, né? E acho que pra mim isso sentiu não é a uma pressão questão. também, a Julieta. A gente viu que sentiu, e tudo bem, é normal É pela uma menina idade, jovem. mas sentiu, então... E a bola tem que entender como a bola chega, né? A gente falou dos problemas no meio-campo do Inter, né? A Julieta muitas vezes também não tinha, né? Muita opção, não chegava muito a bola nela também. Então, são questões que precisam ser resolvidas. Até ia propor pra vocês, pra gente fechar essa questão Só de fazer Inter. mais uma questãozinha de Inter aqui. Vamos Acho lá. que a gente tinha muita dificuldade no ano passado com a Julieta por conta do comparativo com a Priscila. E acho que a gente tem que entender, nós, como imprensa e os torcedores, que Priscila só tem uma a cada Óbvio. Nossa. 1000, sabe? Cada 1 milhão. Então a gente não pode comparar a Julieta com a Priscila, a Anne Marabá com a Priscila, porque é diferente. E é uma É régua difícil muito de chegar acima. lá. É uma régua muito acima que a Priscila fez, sendo uma menina de 17 anos. Então vamos entender, assim, que Priscila só tem uma, que é difícil, né, alguém chegar no patamar dela e baixar um pouquinho a nossa régua de Até porque exigências. A Anne também, né? Tá em 3 jogos, né? Eu acho que tem Eu mais acho, esse eu ponto. boto muita confiança na Anne Marabá. Acho que se ela jogar na posição dela, como referência diária, as coisas podem dar certo. Mas vamos ver o que vai ser. Eu Queres- acho- queres não, ponderar? Mas eu acho Ponderou que é... melhor. E eu acho que a gente falou muito sobre as jogadoras em si, né? Mas eu gosto de analisar também como o time se porta dentro de campo. Atualmente, na terceira rodada, eu não vejo um elenco do Inter competitivo para buscar coisas maiores. Eu vejo um elenco que acha que pode ficar entre as 8. E assim nós vamos, sabe? Não um elenco que pode brigar pela parte mais alta da tabela. E dentro de campo, não parece um time que às vezes compete pra estar no topo mesmo, sabe? Eu acho que essa mentalidade também faz a diferença pra tanto quem ainda não tá entrosada ou pra quem o Jorge Barcelos quer colocar em campo inicialmente, sabe? Mas eu acho que o time como um todo ainda não tem essa virada de chave. E claro, né, dessa mentalidade de competição mesmo, é notório a Júlia Bianchi, assim, dentro de campo ser essa que vai puxar mais a equipe nesse sentido, assim, sabe? Mas é isso. Temos a data FIFA, vamos ver o que vai vir depois Oremos. dela. Mas é obviamente que a gente espera ver um Inter mais competitivo e mais dentro das competições, assim, mais dentro do Campeonato Brasileiro, querendo alcançar coisas maiores e tendo a noção do tamanho que é o Inter. Porque, só pra fechar mesmo, é muito visível a cena do Bahia no final da partida. Todas as jogadoras se jogaram no chão, de tipo, Exaustão cara, total. exaustão completa desse jogo aqui e vencemos o Internacional. A gente subindo da Série A2, vencemos o Internacional. Então, assim, o Inter tem essa grandeza e as outras equipes que são menores compreendem isso. Falta o Inter compreender o tamanho que ele é e que ele pode ser para esse Campeonato Brasileiro também. Antes da gente virar a chavinha aqui pra Grêmio, pra Juventude, aproveitando para agradecer a parceria de KTO. Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Quero avisar vocês que tem café ali, tá? A nossa Nossa, produtora, que chique. a nossa A produtora turma do- Janaína a Vili, turma ela do Bom está ali. Dia clama pelo café. Ela está ali, então... Depois tu faz as honras aqui, traz um cafezinho. Por favor. Coisa Ou demais, né, traz Jana? traz a térmica aqui, deixa a térmica aqui. Eu vou seguir aqui no meu roteiro. Com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E ainda Vestibular Fevale, hein? Está com as inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção para o site www.fevale.br. Venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Pra gente pular agora e falar um pouco também do Grêmio, a Carol até deu a manchete, né, que é o time que melhor vem desempenhando. Concordo, mas também tem algumas
algumas escolhas da Taissan aí que também... Pontos de atenção. Lateral aí também tem um ponto que me pegou um pouco. Mas... E um discurso pesado da Tayla também na saída de campo. Esse é um, Gente, esse é um isso baita aí ponto. a gente bem fala sobre. sintomático, tá? Bem sintomático. Mas eu acho que o Grêmio se encaixa também naquilo que tu falou. O Inter, o melhor momento do Inter foi o primeiro tempo contra o Bahia. Pra mim, o melhor momento do Grêmio foi o primeiro tempo contra a Ferroviária, de todos esses jogos, assim. A Ferroviária sequer viu a cor da bola. Tu tava lá também. Tava, Tu viu eu fiz isso, a né? transmissão desse jogo. A Foi Ferroviária só meio chegou... inacreditável até. Foi um show, um amasso do Grêmio no Aham. primeiro tempo. A Ferroviária, na primeira etapa, chega uma vez que foi naquele gol mal anulado, né? Claro. Exatamente. Mas assim, podia ter saído daquele primeiro tempo com 3-0 e uma vitória que no segundo tempo a Ferroviária não buscaria. Só que aí, pra mim, daí temos um problema também, que é nesse momento de decidir, assim, né? Aí a Mila vai lá, perde pênalti, É. e aí as coisas, né, começam a ser dificultar. ruins, assim. Até porque nesse caso também, a gente tá falando de uma equipe, né, que tem a Jéssica à frente, Jéssica né? de Lima, Jéssica uma de das Lima. melhores pra mim. Exatamente, pra mim uma grande treinadora, assim. E o que me surpreende nessa, e aí especificamente nessa partida, é a postura que a Ferroviária e a Jéssica já antecipam antes da partida, que é, a gente sabe que o jogo do Grêmio é muito físico, vamos ver o que a arbitragem vai fazer por aí, porque a gente sabe que é de muito combate, e aí ali naquele momento, né, que a gente tem aquela prévia antes da partida, eu já fiquei com o pé atrás de... Beleza, vamos ver como é que vai ser esse jogo. E realmente, o primeiro tempo é um Grêmio muito dominante. Avassalador. Exatamente, a ponto da Ferroviária se perder no campo, assim, sabe? Parece que não tinha chegado pra jogar, basicamente. E de muitas faltas da Ferroviária. Exatamente. Quem acaba tendo esse jogo mais duro, até pela postura, é a própria Ferroviária, assim. Então, naquele momento eu falei, opa, olha o Grêmio aí. Tá, ok. Contra e aí, um dos melhores times do Brasil, né? Aquela atuação, tu fica, Exatamente. opa, acho que hoje vai hoje engrenar. vai dar, isso aí. E aí não engrena. Hoje É. sim, hoje não. Hoje não, hoje sim. É, isso Mas aí. me empolgou muito aquele primeiro tempo do Grêmio contra a Ferroviária. E eu pensei, tá, acho que agora eu acredito que o Grêmio realmente vai lutar por Libertadores, como vinha afirmando antes discurso da da competição. Taissan, né? Exatamente. É. O discurso ele vai se comprovar hoje contra um dos melhores times do campeonato, porque, querendo ou não, o Grêmio ele tem a pior sequência entre os times gaúchos nesse início de temporada. Pega o Cruzeiro, do Jonas Urias, que pra mim vai lutar pelo título. Depois pega a Ferroviária, que a gente nem precisa dizer, porque sempre luta pelo título. E aí, na última rodada, pega quem que agora eu me esqueci? O Palmeiras. Pega o Palmeiras fora de casa. Então, também, são 3 times que vão lutar pelas primeiras 4 posições. E o aí? Grêmio começa bem, ele desempenha bem. frente. Isso esse que é o me deixa o triste. fim- Começa bem e não é. O fim sustenta. das Não. partidas do Grêmio é inacreditável. Não parece é o mesmo coisa Grêmio de de quando estar começa. assistindo a TV e falar, não estou não é acreditando possível. no que está Não. acontecendo. Não parece Não é o mesmo possível. Grêmio do início dos jogos, assim. Então, assim, muito mais no segundo tempo que a gente vê essa virada, parece que algo Eu acontece acho que no cansa. vestiário. É. Eu acho que cansa, Porque porque é um deu time que pra é muito notar ó. que é um jogo muito ligeiro, a saída de bola é muito rápida e tem uma velocidade na troca de passes que é a grande jogada ali. Porque que isso acontece, e aí tô falando exatamente sobre o jogo da Ferroviária, porque é o que eu tava ali na beirinha do campo, que deu pra notar que a Ferroviária não esperava essa velocidade do Grêmio. Então, de ser tão... Intensidade. Exatamente, de ser Mas tão aí ligeiro e tem que físico. sustentar os dois Claro. E aí vem a entrevista É. da da Tayla. Tayla. Isso aí. Não é que a gente está correndo pouco, estamos correndo errado. Isso aí. Ponto E aí número 1. Ponto número 2. A repórter Taissan falou que é ansiedade da parte de vocês. Não é. acho que seja ansiedade. Então, existem 2 discursos pra mim ali que Tá, e nós temos Precisam a ser capitã do alinhados. time falando, né? Isso, Então, que precisam ser é. alinhados. E aí, pra mim, o terceiro ponto dessa entrevista, que ela fala assim, acho que falta comunicação dentro e fora de campo. Me pegou muito desprevenida. 3 pontos dessa entrevista, que pra mim, assim, ok, temos alguma coisa ali. E aí não é querer criar crise, nem nada, é Não, a o gente que tá a capitã analisando. do time está exato, falando. Exato. que se corre errado dá pra perceber, porque no segundo tempo o Grêmio Aham. não corre mais, né? Então tem alguma coisa ali que precisa ser melhorada do primeiro pro segundo tempo. E eu acho que é uma coisa que a Taissan falava no ano passado, por exemplo. A gente questionava, por que ela não usa a Rafa? Daí ela falava, porque a Rafa não é intensa. Bom, a gente entende que esse ano o time dela é completamente intenso. No primeiro tempo. No segundo cansa, e aí quem entra parece que também não consegue manter aquela intensidade das titulares, né? E aí as coisas vão se perdendo, e aí tem todos os sinais, assim, assustadores. Na primeira partida, toma gol de ex, toma gol do Fribac, de Gisele, toma gol da Bianca Brasil. Então,
leva a virada no finalzinho da partida. Aí no jogo contra a Ferroviária, leva o empate no segundo tempo. E eu acho que se tivesse mais tempo, a Ferroviária viraria aquela partida. E aí nesse último jogo contra o Palmeiras, a mesma coisa, né? A Xaxá vai lá, acha o gol, o Grêmio fica na frente de novo, não consegue E a segurar. Amanda Gutierrez Vai lá, toma o e- terceiro gol. É impressionante, assim, é sempre lamentável. É sempre A minha dúvida é complexo. que se o Grêmio não tá confundindo garra com intensidade. Porque assim, tu mostrar garra dentro de campo, que é um perfil do clube como um todo, ok. Mas se essa intensidade não tá sendo dosada, e aí depende muito do discurso, né? Porque daí a gente tá falando, olha, tem que ser intenso, tem que ter garra o tempo todo, tá. Só que aí tudo termina o quê? No primeiro tempo. Uhum. E aí tem uma questão importante também no aspecto físico, que é o Grêmio teve uma troca recente agora na preparação física, né? Que chegou o Leonardo Boff. Então, quer dizer, teve essa troca, né? Ele chega ali antes da Supercopa, acho que tava o Antes, Thales, um pouquinho né? antes. O Thales que vem comandando isso. Então, tem uma questão da preparação física. Então, e todo mundo fala, né? Vocês também têm essa mesma informação de que os treinos são muito intensos. Que chega a treinar 2 turnos. Pois é, então eu acho que tem um ponto aqui dessa questão, e aí a Tayla, né, fala do correr errado, é se não tá sendo intenso demais e aí tá se confundindo um pouco as coisas, né? Tá ficando atabalhoado daí, né? Tá ficando... Só que a gente já tinha visto isso no jogo contra o Corinthians pela Supercopa. Pois E bem. aí a gente entendeu que tá, tudo bem, era o Corinthians, precisava achar uma estratégia pra bater o Corinthians, pra fazer o placar, e também é primeiro jogo da temporada. jogo da temporada e tudo mais. E aí foi pro Campeonato Brasileiro, a gente segue vendo esse comportamento do Grêmio. Tudo bem, não tão faltoso quanto o jogo do Corinthians, mas ainda assim muito faltoso e de Porque muito aí é um Grêmio físico. pilhado que tem o quê? Expulsões. Em Sim. todas. No último jogo não, Não, hein? é, no jogo Milagre. não. Milagre. É, Não, Milagre. Mas assim, Eu até nem Foi falei da no Supercopa e último- os 2 primeiros É. Brasileirão. Eu até achei no jogo contra a Ferroviária que não ia ter, daí eu me precipitei e postei, olha, primeira vez que o Grêmio não tem uma expulsa. E aí no último contra o Palmeiras eu fiquei quieta até o final pra que não acontecesse porque tu não horror. consegue repetir o time, né? Eu acho que tem uma base ali, a defesa já formada, e tem um nome que até eu ia falar sobre a questão da defesa, que é a Maria Dias não pode ser usada na lateral direita. A gente vê que no primeiro jogo Não... que ela joga na posição dela, ela faz 2 Não. gols. Ela faz 2 Ela vem pedindo Perfeito. passagem desde o Campeonato Gaúcho. Desde o Campeonato Gaúcho. Então, vou repetir aqui. A gente não tá no dia a dia, pode ser a estratégia da treinadora, mas eu discordo da utilização da Maria ali. Porque tu perde, assim, a lateral, ela faz esse vai e vem. E a Maria é justamente essa jogadora, né? Que tem um bom cruzamento, é bem verdade, que isso pode servir pra lateral, enfim. Mas, e isso é o gol dela também, né? Contra o Palmeiras, que é a tentativa. Mas, assim, tu perde muito a Maria, né? E ela vem pedindo passagem já desde o Campeonato Gaúcho, com atuações destacadas. Então, acho que se perde muito ali. Que nem quando a Giovaninha também é usada na lateral esquerda. Acho que ali não tem por que mexer na Raíssa Bahia, a não ser que tenha uma conversa de vestiário, assim, dizer, olha, professor, eu quero ser usada na frente, eu quero voltar pra minha posição de atacante, de jogar do meio pra frente. Mas a Raíssa já tá ali, já é 1 ano jogando assim. Pra que mudar? É que eu acho que a Maria Dias, ela foi uma necessidade mesmo da Taissana naquele jogo que a Dani Barão tava fora. Isso. Só que eu achei que ela ia colocar a Xaxá, porque ela já tinha usado Já a Xaxá na usou, lateral né? direita. E a Xaxá Então, já fez em inúmeros momentos. Pensei, bom, né? Ela vai seguir nesse mesmo sentido. Talvez ela tenha visto alguma coisa nos treinos que nós não vimos, mas eu concordo, pra mim, a Maria Dias, primeiro jogo dela titular, jogando na posição dela, ela fez 2 gols. Bom, então, né, temos uma nova titular do Encaixe ataque. feito, aparentemente. A partir né? de Então, agora, temos uma definição, né? A Maria Dias e mais 10 são titulares na próxima partida. Imagino eu, né? Então, acho que esse é um ponto do Grêmio. Um ponto negativo pra mim do Grêmio é a defesa, que aí a gente pode falar sobre régua também, que a gente tinha a Lorena no ano passado, que resolvia vários problemas do Grêmio, e aí estancava várias questões, né? O Grêmio sofre 4 gols do Cruzeiro, depois sofre 3 gols do Palmeiras. Tudo bem, são times que são muito melhores do que o Sport, por exemplo, que fez 2 gols no Inter. Isso não tá em questão pra mim. Mas, no ano passado, será que a Lorena sofreria todos esses gols? E aí fica essa questão... Mas aí também ia ter que estar na conta da Lorena, tudo isso. Mas né? então, daí pra mim fica essa questão, assim, de... Será que a gente não tava muito acostumado com a Lorena fazendo alguns grandes milagres? defesas. Aham. E aí a gente nem olhava muito pra defesa do Grêmio. Talvez nesse ano a gente olhe um pouco mais, porque é uma goleira que não tem o nível da Lorena, que em alguns momentos
me mostra ser mais insegura, assim, e até as defensoras, assim, às vezes pra mim parece que vai a defensora, a zagueira, e a Raíssa pra mesma bola, porque não tem uma comunicação ali, sabe? E pra mim e tem falhas, né? A Mônica Ramos, assim, tem falhas, né? Tem falhas contra o Corinthians, mas claro que ali é um contexto de que a Andressa Alves, ela iniciou a temporada de um jeito assim. Domínio que não tinha, tem, né? Não tinha, só que assim, a defesa do Grêmio não achou a Andressa Alves. Nem quando ela ficava centralizada, nem quando ela mudava de lado. Então, acho que tem algumas falhas ali. Assim, quando tu tá atrás do gol, tu tem uma visão maravilhosa, né? Que tu consegue ver tudo. E assim, a Mônica, tu percebe que ela tem também algumas falhas. A Tayla também tem algumas. Mas, assim, eu ainda acho que essa é a melhor dupla de zaga. Eu ia te perguntar então, isso. esse Tu acha é o que ponto. Carol Eu acho Arcanjo, que então... Mas aí o ponto é esse, né? E ponto 4 da entrevista da Tayla. Aquela que decorou a ela entrevista sai. da Tayla. Não, isso aí pode Mas eu tirar tive que mais. fazer, tive que Pode fazer espremer a- que sai mais a informação. matéria. Mas ela fala, nós estamos fazendo muito gols e tomando muito gols. Qual que é a função do ataque? Fazer gols. Ok, então está Tá fazendo. funcionando. A da defesa é não tomar gols? Não, então não está funcionando. Sabemos onde precisa corrigir. Claro, todo é uma engrenagem, né? Precisa melhorar como um todo, mas a defesa é o ponto de atenção completo do Grêmio e também do Inter. Vou voltar no do Inter, porque aí eu acho que entra muitos erros individuais da defesa do Inter. Então a defesa pra dupla Grenal, assim, ó, E o de problema... começo de temporada. E a Não incógnita tá pra dando. mim é que, assim, a defesa do Inter passou por mudanças, perdeu a Isa-Haas, que era peça-chave, espetacular. Mas a defesa do Grêmio tem Dani Barão, que era titular no ano passado, Mônica Ramos e Tayla, que eram as titulares no ano passado, e Raíssa Bahia, que era titular no ano passado. Então o que mudou mesmo foi a goleira. Por isso que eu fico pensando assim, será que no ano passado, então, a gente não percebia que o Grêmio era muito dependente da Lorena e das atuações da Lorena? E sendo pode goleira? ser uma coisa ao contrário e também. tinha o meio com a Dayana Rodrigues, né? Porque o Também, meio também. ele passou, né? Hoje o meio é a Montoya, é a Bia Santos que vinha jogando, né? E a Camila Pini, né? Aqui, digamos, o tripé ali. Sim, Então, acho que também passa um pouco por aí. pode ser, tu pode estar correta. Alô, Montoya. Acho que eu concordo Pode contigo. ir, Pode deu pra ser que- torcer. Não, mas eu acho que a Valéria Não. trouxe uma coisa que eu não tinha pensado, que era a ausência da Dayana Rodrigues, que era uma peça E a Penha que ainda não meio voltou. difícil de se É. substituir, né? Uhum. Meio difícil. Outra que também, a régua também A não régua é tava um pouco naquele, mas alta para ela... nós batermos. Mas é uma régua mais acima, assim, né? Mas e até eu falei da Montoya, né? Não sei, acho que foi agora no jogo do Palmeiras que dava pra se ouvir bastante, que tem uma hora que a Thaís fala: Montoya, aparece pro jogo. Porque eu acho que ali, se ela é a melhor do time, tem que passar por ela. E não tá passando, E a né? Penha controlava muito, né? O Não meio tá passando também. por E ela. A primeira assistência dela, né? O primeiro gol. E a gente sabe que ela tá ela já vinha, né, no gauchão com um problema muscular, então tá se recuperando e tá ainda. Mas é uma jogadora extremamente importante, eu acho que passa muito pelo meio também. Pra gente ir encaminhando nosso bate-papo aqui, mas quero fechar sobre as observações de Grêmio pra gente falar também sobre Juventude. Vocês já falaram quase 40 minutos, tá? Por isso que eu tô Isso, aqui. gente. Não, Vocês controladora. aí da imprensa. A filha do Zé Alberto falando isso, né? Não, impressionante. Vocês da imprensa. Temos mais alguma observação de Grêmio que vocês queiram Cara, eu pontuar? acho que o ponto de atenção, a gente já vem falando aqui, mas aí já é uma descoberta dos times também, que é o segundo tempo do Grêmio que cai de rendimento. E isso precisa ser um ponto de atenção de urgência a ser melhorado, assim. Porque é ali que toma os gols, é ali que retrocede de um time que entra muito bem, que começa muito bem, que inclusive a partida contra o Cruzeiro, ela já vai começar com a régua alta, né? Nós estamos falando do Cruzeiro que tá brigando lá em cima. O Grêmio vai pro jogo. O Grêmio Abre 2. exatamente, sabe? Abre a vantagem, mas não consegue segurar. Então, acho que o ponto de urgência mesmo é esse segundo tempo que precisa muito ser melhorado. E eu acho que só pra fechar, última frase minha. Eu acho que se o Grêmio é tão intenso assim no primeiro tempo, consegue ser tão avassalador contra os adversários, bom, então tem que decidir no primeiro tempo. Fez isso, de certa forma, contra o Cruzeiro, não conseguiu segurar na segunda etapa. Podia ter feito isso contra a Ferroviária, podia, nos meus cálculos, ter feito no mínimo 3-0, pênalti que a Yamila perde, uma defesaça da Luciana, que é assim, né, Cara, é ela uma das também melhores também, não temos o Também. que fazer, né? Mas acho que, então, se consegue ser intenso por 45 minutos e quer manter essa postura, bom, então tem que começar a decidir na primeira etapa. Minha última frase, juro. Podemos dosar, né? Dosar. Pra gente falar também de Juventude, né? Nós estamos nessa carência de vitórias aí, mas o Juventude também começou com uma sequência... Pô, na segunda rodada já tinha o Corinthians. Mas eu acho que dos outros dois adversários não são tão O complexos, América, assim, sabe? o Fluminense. Acho que o América
me decepciona um pouco nesse início de campeonato. Até na própria partida contra o Juventude, eu não vi um América que eu achei que veria no sentido de bom. É um time que no ano passado chocou o Brasil, permanecendo na elite do Brasileirão sem lutar muito por rebaixamento. E é uma equipe que manteve boa parte do elenco, buscou peças. Exato. Perfeito. Buscou peças, assim, pra reforçar o grupo. Trouxe a Rafa Leves, trouxe a Pimenta do Flamengo. Então, né, bom, acho que o América vai começar bem. Não começa muito bem contra o Juventude. A gente tem que ressaltar que o campo da Montanha dos Medos é bem ruim também. Daí isso pode ser um ponto. Mas, enfim, acho que o América me decepciona um pouco. E, tirando o jogo contra o Corinthians, acho que o Fluminense é um time que também não vai lutar por muita coisa, assim. Não por essa partida, assim, contra o Juventude que eu falo, mas pelo que a gente já viu de Fluminense no Campeonato Brasileiro. Até tentou fazer um confronto ali mais forte contra o Cruzeiro na segunda rodada, né? Teve até um golaço da Sorriso e tudo mais. Mas, assim, é uma equipe que, pra mim, falta pra mais. Acho que não vai lutar contra rebaixamento, nem nada. O Flu também, mas, mas acho que tipo, é um time que não vai lutar muito embaixo, mas também não tem muitas pretensões. O sabe? que der ali... ficar em oitavo e nono... Em oitavo, sétimo, tá? Eu acho que o Juventude... também, aquelas. Eu acho que não classifica, mas... Não, mas eu tenho quero um ver o ponto juiz que eu capaz. achei, ver o que eu juiz achei legal do capaz. Juventude, tá? Que eu não sou muito a favor da retranca. Mas... Não é? Celso Rotti não gosta. Não gosto do Celso. Mas, assim, eu acho que o Juventude teve um entendimento, assim, tático. Claro que os outros clubes também têm, não é essa a questão. Mas do Corinthians é o seguinte, cara, eu vou pegar o time que é referência, então eu preciso marcar. Gostei muito do primeiro tempo do Juventude. Eu acho que segurou ali até onde deu, assim, em relação ao Corinthians. Perdeu, é bem verdade, mas eu acho que às vezes esse entendimento, assim, dizer, olha, preciso marcar, então vou me fechar, talvez era a única, não é a única alternativa, mas tentar sair no contra-ataque, Mas então deu um sufoco pro Corinthians. Exato, assim, então assim, gostei muito, assim, do eu acho que testou a paciência do Corinthians. Eu acho, exatamente. Isso aí. Esse foi o que eu ia falar é sobre o Juventude, que, né, tá disputando essa Série A1. O entendimento do Juventude, pra mim, sobre como é o campeonato, que é muito mais disputado nessa divisão, é legal de ver. Assim, porque é um time que vem crescendo, evidentemente, mas que logo nas primeiras rodadas, por mais que os resultados não sejam tão positivos e tal, se existia essa expectativa de por onde o Ju vai ir, por onde o Ju vai brigar, mas eu acho que nessas primeiras rodadas, assim, deu pra ver que entendeu como funciona que não, essa Série A. Se alguém imaginou que ia ser um time bobinho, que Exatamente. ia subir, Não. eu não tenho visto isso, Isso sabe? mesmo. Eu acho que tem se posicionado bem da maneira que entende o jogo e compreende sobre o seu adversário, mas que tem se posicionado e, de certa maneira, dado um trabalho ou outro, sabe? Então, por isso que eu ainda... Eu diria assim, ó, o Juventude eu tenho mais esperança de me surpreender do que Grêmio e Inter, sabe? Tudo bem, Grêmio e Inter a gente já espera que fiquem entre os 8 e pra surpreender só se fosse pras cabeças. Mas o Juventude eu quero me surpreender e eu sinto que pode acontecer, Fazendo um agrado pra nossa apresentadora aqui. Eu acho... Quer dizer, agora eu eu quero agora a nossa avaliação aqui. Eu acho, assim, sendo rápida, porque tá acabando o nosso tempo, né? Eu acho que contra o América, eu acabei assistindo o jogo depois, que eu já sabia o resultado. Mas olhando lance a lance e apontando, assim, eu fui olhando e anotando, se fosse por méritos, o Juventude venceria aquela partida, porque a Tainá fez mais defesas do que a Renata. Acho que fez uma defesa difícil e a Renata não foi exigida. Então, por méritos, o Juventude teria mais chão pra vencer o América na primeira rodada. E aí já iniciaria com 3 pontos, que seria espetacular. Contra o Corinthians, a gente sabe que fez o que tinha que fazer. Tu vai lá enfrentar o Corinthians fora de casa, tu tem que fazer o que o Juventude fez, que é uma linha defensiva com 5 zagueiras de origem. A Grazi joga de lateral direito, mas ela é uma jogadora que começou como zagueira. Então, tava ali, ó, fechadíssimo na retranca. A Renata foi muito bem, até o SofaScore deu nota 10 pra ela naquela partida. Nem sabia que dava nota 10 quando levava gol. Pô, que isso? Achei que não aconteceria. E nesse último jogo contra o Fluminense, o Juventude só não empata porque a Milena erra um pênalti. Porque ela pega a bola e aí a Camille Loirão, que eu achei que bateria, porque foi a menina que fez o primeiro gol do Juventude, tava com confiança. Ela é batedora, ela até errou, acho que, se eu não me engano, na final da Ladies contra o Grêmio, ela é uma das batedoras e ela acaba errando. Mas ela é batedora de pênalti, eu achei que ela bateria. E aí as coisas poderiam, né, ter sido diferentes, o Juventude poderia ter empatado. No final faz um calor contra o Fluminense tentando buscar esse gol. Então me surpreende também nesse sentido de, mesmo contra esses adversários, Fluminense e América, que não vão
lutar por título, por exemplo, mas que vão ser times que também não vão lutar contra rebaixamento, tá fazendo partidas honestas. E aí acho que me dá esperanças para que vença os jogos que precisa vencer. Na matemática que eu fiz ali, conta das últimas temporadas, 10 pontos se salva do rebaixamento. O Juventude tem 1 contra o América. Eu acho que os outros 9 buscar os 9, então. vêm de adversários diretos. Sport, 3B e Real Brasília, que acho que são as outras 3 equipes que vão lutar contra o rebaixamento. Tem que vencer esses 3 jogos, que aí tá salvo. Na minha matemática, na minha projeção. O professor Luciano Brandaliz não achar que ele não tomou uma cornetinha aqui também, né? Vamos definir a batedora de pênalti, então, né? Camille Loirão tem que ser a batedora de 10 pênalti. pontos, pelo amor de Deus. Pra não precisar desse sufoco também, né? A Duda Toste, depois ela bate o segundo pênalti e vai bem também. Mas é muito engraçado no primeiro. Que a Milena pega a bola, a Loirão olha, levanta a mão e fica todo mundo assim, tipo, quem que vai bater então esse pênalti? Quem vai bater? E aí bate a Milena mal. Bom, meus amigos, já recebi uma luz alta aqui, minhas amigas, da nossa produtora, mas só antes de encerrar o episódio, a gente estava num clima aqui falando de futebol, porque também é o que o Resenha faz, mas a gente também precisa registrar aqui o que aconteceu, né, no jogo entre Inter e Sport, esse suposto caso de racismo que ele está sendo investigado, e nós temos tanto a esfera desportiva como a esfera comum, e já tem uma medida do STJD, por conta do que aconteceu, essa casca de banana que teria sido arremessada, foi arremessada em direção ao banco do esporte, né, vindo do lado do Inter, e até trazendo o que aconteceu aqui, nós tivemos por parte do Inter a investigação, a identificação desta atleta, e o Inter, por sua atitude, rescindiu o contrato com esta jogadora. Em relação a isso, o STJD, ele definiu neste momento a punição do Inter, a perda de mando de campo de 3 jogos com portões fechados. Essa pena ela vai seguir em vigor até a data do julgamento, que será no dia 10 de abril, portanto, na próxima semana. Na Justiça Comum também há uma repercussão em relação a esta investigação. Teve a abertura de inquérito, que está sendo investigado através da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, que tem a coordenação da delegada Tatiana Bastos, então também serão ouvidas as pessoas envolvidas neste caso. E o que é importante colocar aqui, gente, a gente tem a medida do Inter, a medida da CBF, o posicionamento das entidades, mas que ainda é um caso em investigação, né? A gente tentou conversar com a pessoa que teria feito essa atleta, que teve seu contrato rescindido. Ainda não há uma posição dela em relação a esse fato que aconteceu. Então é sempre importante colocar aqui que a gente está falando de um caso que ele está sendo ainda investigado. Então a gente vai acompanhar. Até a conclusão, ele até ainda a conclusão. É um suposto caso de racismo. Exato, né? E por isso que a gente usa esse termo de suposto caso, porque foi assim que a gente aprendeu, né, de ouvir todos os lados, de trazer todas as posições, e a gente não pode dizer aqui que foi um caso nesse momento, por mais que tenha o episódio, porque ele ainda está sendo investigado e não cabe a nós, não cabe ao Resenha, fazer a definição ou julgar a pessoa que fez isso. Então isso fica a cargo da Justiça, tem a repercussão tanto na Justiça Desportiva, na Justiça Comum. O Inter, pela sua posição, definiu e rescindiu esse contrato, mas a gente vai trazer mais atualizações e acompanhar todos os desdobramentos em relação a isso. Dito isso, a gente está fechando o episódio do Resenha das Gurias, né? E precisa falar também sobre esse assunto, porque ele é grave, a gente precisa debater muito, mas a gente vai seguir acompanhando também as investigações. Minhas amigas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, gente. Tamo junto, Obrigada. né? Me chamem mais vezes, vou implorar mesmo. A Carol vai chamar. Vou pedir porque, convite. eu dizer, porque a Guerreira tá saindo de férias, e a Guerreira volta em algum momento, tá? Pronto. Grande beijo pra Beijo, vocês. Em algum momento me assusta.